Olá, amigos, irmãos, companheiro que está nos assistindo. Está começando mais um programa só por hoje. Diário de um dependente químico. Só por hoje é um projeto que tem aí a finalidade de poder trazer um breve tempo, uma breve reflexão sobre o uso e o consumo de álcool, droga e entorpecente, com a finalidade de poder trazer ajuda para aqueles que realmente estão precisando, né? Se você tem passado, né, por esse momento tão delicado, tão difícil, que é o uso, o consumo do álcool e droga, e você não tem conseguido sair, esse vídeo tem a finalidade de trazer uma motivação, uma autoajuda, onde pode te levar a você buscar ajuda, a você buscar apoio, tá bom? Então, já no comecinho desse vídeo, eu gostaria de te pedir que você pudesse estar curtindo, comentando aí, faça sua pergunta aí nos comentários do YouTube, na rede social, no Facebook, aonde chegar, no WhatsApp, aonde chegar essa informação, você pode tirar suas dúvidas, suas curiosidades, tá bom? E se você precisar de ajuda também, entra aí no rodapé e diga: pastor, eu preciso de ajuda. E depois, no final, que você assistir esse vídeo, você gostar, que você possa também se inscrever aí no nosso canal, tá bom? E com certeza, quanto maior o número de pessoas você compartilhar, mais pessoas que está sofrendo, que está precisando de ajuda, nós vamos poder socorrer, tá bom? Então, só por hoje, de hoje, eu gostaria de poder falar um pouquinho do primeiro passo, né? O primeiro dos 12 passos do AA, dos Narcóticos Anônimos. Eu gostaria de hoje de falar um pouquinho sobre o primeiro passo. Ontem, no vídeo anterior, eu falei sobre cair em si, perceber que eu e você precisamos de ajuda. Eu falei sobre você fazer uma autoanálise e você perceber que você é um dependente químico, né? É um dependente químico. Como que eu descobri que eu era um dependente químico? Eu descobri que eu era um dependente químico depois de ter feito muito uso de álcool, naqueles dias, e eu fiz algumas coisas que me causou estranheza e vergonha. E aí, no outro dia, após ser advertido, chamado a atenção pela minha mãe, por amigos, conhecidos, eu jurei para mim mesmo que a partir daquele dia eu não ia beber mais. Eu me recordo que eu fiquei 1 ou 2 dias sem beber, mas no segundo ou terceiro dia eu já estava bebendo de novo. E assim foi várias vezes eu prometi para mim mesmo que eu ia parar de beber, mas eu acabava fazendo pior. Então foi aí que eu entendi que eu tinha um problema sério com álcool. As outras drogas eram derivadas de comportamento. Comigo foi assim. Eu não tive tanto problema com maconha, cocaína, essas outras drogas. Na minha época, o crack ainda nem existia, né? E se existia, não tinha chegado na minha região. Mas foi assim que eu descobri que eu
né? Era um dependente químico em potencial. E foi justamente aí que eu percebi que eu precisava de ajuda. E o primeiro passo, eu gostaria de ler com você. O primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool. Então, essa é a verdade. Não adianta. Primeiro passo, até mesmo para você fazer parte do narcótico, do AA, ou de qualquer outra organização que trabalhe essa ideia de ajudar pessoas a deixarem os seus vícios. Primeira coisa, você precisa admitir que você tem problema. E para admitir que você tem problema, você precisa fazer uma autoanálise de você mesmo. De você mesmo. Então, primeira coisa, por que eu bebo? Por que eu faço o uso do álcool? Por que eu estou bebendo? O que é essa bebida? O que o álcool me traz de benefício? É o que você deve perguntar. O que eu ganho? O que eu ganho em ficar alcoolizado? O que eu ganho em chegar em casa bêbado, tarde da noite? O que eu ganho em gastar boa parte do meu salário, que eu trabalho pesado, que eu trabalho o mês todo, a semana toda, o dia todo, para manter a minha família, e agora eu estou gastando no álcool? E eu devo fazer essas perguntas. Tem valido a pena? Tem valido a pena? Tem sentido? É isso mesmo? É isso mesmo? Então, você precisa admitir. Tem valido a pena o desgaste com a sua mãe, o desgaste com seu pai, o desgaste com seus irmãos, o desgaste com seus filhos, sabe? Tudo por causa do álcool. Tem valido a pena? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Essa alegria momentânea, passageira que você tem vivido, porque você não é diferente de mim. Porque a alegria do álcool, quando eu bebia, era uma alegria passageira, momentânea. E eu vou falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. Ser bom, essa alegria, ela era boa naquele momento que eu estava ali, naquele lugar, naquele bar, naquele meio, com aquelas pessoas até desconhecidas, pessoas que não fazem parte do meu convívio diário, mas eram pessoas que eu me relacionava, se alegrava, dava risada, brincava, fazia piada, fazia as brincadeiras, uma diversão, abraçava, beijava. Esse é o contexto da pessoa que faz o consumo do álcool. Mas essa alegria, ela é duradoura? Não, é uma alegria passageira. Ela não só é uma alegria passageira, mas ela é uma alegria que acaba acabando rápido, passando rápido e nos trazendo arrependimento e remorso, frustração, autocondenação. Nos sentimos condenados,
nos sentimos o pior sujeito do mundo, porque fizemos aquilo que pessoas que nós amamos reprovam, e que esse tipo de atitude vai trazer alguns problemas nos nossos relacionamentos, problemas financeiros, sem contar os traumas que o alcoolismo traz para os nossos codependentes. Quem são os codependentes? A esposa, os filhos, pai, mãe, irmãos, avós, pessoas que nos cercam. Admitir que nós estamos com um problema, admitir que nós somos um alcoólatra, que nós temos um problema de alcoolismo ou qualquer outro tipo de droga, maconha, cocaína, cigarro, pornografia, jogos, Hoje os jogos de azar aí, as bet, os tigrinhos, pessoas têm destruído famílias, pessoas têm tirado suas próprias vidas por causa dos jogos de azar, por causa do tigrinho, por causa desses jogos de bet e caça-níquel e tantas outras coisas. Pessoas viciadas em pornografia na internet, sites pornográficos, Então, é preciso admitir que você tem um problema, que você é doente. A própria saúde, Ministério da Saúde, ela classifica o alcoolismo como uma doença. Então é preciso admitir que eu e você estamos doentes e precisamos de ajuda. Você precisa ir ao médico. Você precisa buscar ajuda o mais rápido possível. Você precisa admitir que você perdeu o domínio sobre a sua vida. Você perdeu o controle da sua vida. Você não está mais no controle. Eu queria lembrar você disso nessa manhã. Você pensa que você está no controle. Você esbraveja, você fica nervoso, você briga, discute, debate com as pessoas, dizendo que a vida é sua, que você faz da sua vida o que você quiser, mas na realidade, o que você tem feito nos últimos dias não é o que você quer, mas sim o que o álcool e as drogas têm pedido ou têm te comandado fazer. Na realidade, quem tem mandado em você é a sua drogadição de preferência. No final de tudo se acaba numa mesa de bar, tudo se acaba numa biqueira, tudo se acaba num site de pornografia, tudo se acaba num aplicativo de jogo, e o que sobra para você é a autocondenação, o remorso, a tristeza. E algumas pessoas, depois disso, se sentem o pior homem, a pior mulher do mundo, desejando ou até mesmo intentando contra a sua própria vida. Bom, é preciso admitir. Se você não admitir que precisa de ajuda, ninguém vai poder te ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa, não só você precisa de ajuda, mas as pessoas que te cercam também precisam de ajuda. Deixa eu só, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria só de lembrar uma coisa. O álcool nos faz homens e mulheres muito, muito egoístas. Somos bons pros de fora e ruim pros de dentro. Como assim, pastor? É isso mesmo. Somos bons pros de fora. Quando estamos no bar, ou quando nós estamos numa beira de um campo de futebol, ou em qualquer lugar onde aquele ambiente é regado pelo álcool, pelas drogas, nos relacionamos com afeto, com carinho, com abraços, com brincadeiras, com risadas, com pessoas que nós nem conhecemos. Pagamos bebida para um, para outro, dividimos o copo, a garrafa, dividimos o cigarro de maconha,
dividimos a droga, e isso com pessoas desconhecidas. Abrimos o nosso coração para pessoas que conhecemos no mesmo dia e na mesma noite. Ou às vezes até dormimos no mesmo local, na mesma casa, aonde conhecemos essa pessoa. Mas nos fechamos, nos negamos como esposo, como marido, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como filha, como neto. Nos negamos a abrir o nosso coração num diálogo com a nossa família, com as pessoas que nos amam de verdade, pessoas de dentro da nossa casa. Pessoas de dentro da nossa casa, o álcool faz delas os nossos inimigos e os nossos adversários. Fechamos o nosso coração, fechamos as nossas emoções e não permitimos essas pessoas entrar. Nos fechamos para o diálogo, não queremos conversar, não queremos dialogar. Quando confrontado, como no meu caso, quando confrontado pelo ente querido, pela minha família, ficava nervoso, bravo, esbravejava, pegava a carteira e saía para a rua e voltava para o boteco ou para o bar ou para a roda de falsos amigos, para poder ali afogar a minha raiva, o meu ódio, porque pessoas tinham chamado minha atenção por causa do meu comportamento. É necessário admitir que somos dependentes químicos, admitir que não consigo ficar sem beber 1 ou 2 dias, admitir que a bebida, que o álcool, a droga está destruindo não só a minha vida, mas também está destruindo a minha família. Admitir que estou perdido, admitir que estou perdido, estou sozinho e que preciso de ajuda, porque o álcool, a droga tem me dominado. Se você se encaixa nessa meditação dessa manhã, nesse depoimento, procure ajuda. Como eu disse nos vídeos anteriores, procure ajuda numa comunidade terapêutica perto de você, procure ajuda na assistência social da sua cidade, no CRAS, procure ajuda num departamento de polícia, numa delegacia civil, numa delegacia da polícia militar, procure ajuda na igreja católica, procure ajuda numa igreja evangélica, num pastor, num missionário, num vizinho conhecido, procure ajuda com um amigo, procure ajuda com seus familiares. Com certeza tem gente disposta a te ajudar. Só precisa você admitir que você precisa de ajuda. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha sido proveitoso para você e que hoje possa ser o seu primeiro passo, que você dê um primeiro passo em direção à sua reabilitação, à sua sobriedade. Meu querido, a sobriedade não tem preço. É muito bom estar sóbrio. Só por hoje eu não bebi, não fumei, não usei droga, não usei química nenhuma, não joguei, não acessei nenhum site pornográfico. Graças a Deus, eu estou sóbrio e quero permanecer sóbrio só por hoje. Diário de um dependente químico tem a finalidade de poder te trazer ajuda e libertação, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e nunca se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração.